Sejam muito bem-vindos a esse encontro intitulado O Legado Otaki, Arte, Arquitetura e Design. Temos com a gente aqui Rodrigo Otaki, arquiteto, neto de Tomio Otaki, filho de Rui Otaki. Vai apresentar para a gente as produções dessas 3 gerações e fazer algumas conexões. Esse encontro ele faz parte da programação da exposição Tomio Otaki, 6 décadas de pintura, uma exposição que está em cartaz aqui na nossa galeria até dia 25 de fevereiro. Então, quem ainda não visitou, convido após o encontro que conheçam o espaço e as obras que estão aqui. Essa exposição tem curadoria do César Prestes, gestor cultural aqui de Porto Alegre, também diretor do Estúdio Prestes, e um parceiro, né, na realização dessa exposição, junto com o Estúdio Prestes, a Galeria Almeida Daily, de São Paulo. E nós temos aqui com a gente, então, um dos diretores, o Carlos Dale, e que vai contar um pouco também do trabalho que a galeria vem fazendo, compartilhando obras de acervos de grandes artistas com o público. E temos a mediação, vamos contar com a mediação também de Elione Prestes, também diretora do Estúdio Prestes, que vai tocar essa conversa aqui com a gente. Depois, se quiserem fazer alguma pergunta, só levantar a mão, a gente alcança o microfone. E desejo uma ótima noite e que todos se divirtam. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Vejo aqui muitas carinhas conhecidas da área de arquitetura, do design, vários criativos, empresários, isso é muito bom. Eu acho que a gente vai começar pedindo uma falinha do Carlos, porque, como a Laura já colocou, a Almeida Daily viabilizou essa curadoria do César, trazer essa exposição aqui, que reúne 60 anos de pintura de Tomio Otaki. Então, eu gostaria que também ele falasse rapidamente sobre isso e a atuação da galeria, que para nós, nesse momento, é muito emocionante termos a oportunidade de vivenciar esse volume de obras e essa qualidade de obras de Tomio. Alô? Estão me ouvindo bem? Não? Mais ou menos? Será que você pode estar dando microfone no meu? Mas eu acho que não tem. Bom, boa tarde, quase noite. Eu queria agradecer muito ao Instituto Ling por ter me convidado e por ter nos dado a oportunidade de fazer essa exposição aqui junto com o Instituto Prestes. Agradecer muito ao Instituto Prestes por ter nos convidado também. Bom, eu não preparei nada para falar com vocês, eu acho que eu vou falar um pouco sobre a atuação aqui da galeria, como a galeria pensa, como a galeria raciocina. Nosso negócio lá de arte é uma coisa muito pensada, muito estruturada, onde a gente raciocina muito sobre o mercado de arte de uma forma mais global, pensando nos mercados internacionais, nos mercados brasileiros e tal. Então vou contar um pouco o raciocínio nosso, o que a galeria pensa para o mercado de arte brasileiro, nunca deixando de lado o mercado de arte internacional, porque essas coisas hoje estão muito conectadas, tanto o mercado internacional quanto o mercado nacional, e o raciocínio. Bom, a galeria ela é uma galeria familiar, onde a minha mãe montou essa galeria anos atrás, junto com o meu sócio, e em 2002 eu era dentista, me formei em odontologia, fui da Força Aérea Brasileira, fui militar. Em 2002 eu vim para trabalhar, ia morar fora do Brasil, mas acabei vindo porque eu tinha uma ligação muito grande com esse sócio da minha mãe e vim trabalhar com ela na galeria. Bom, quando nós começamos, quando eu entrei na galeria em 2002, a galeria era um escritório de arte, uma galeria bem pequena, e nós tínhamos uma atuação assim, muito periférica no mercado de arte, onde a gente tinha uma certa captação através de colecionadores, mas uma venda muito inexpressiva, na maioria das vezes através de intermediadores. Então a gente foi observando como o mercado se comportava e como as grandes galerias trabalhavam. As galerias antigamente elas eram uma extensão da casa dos marchands. Então basicamente você ia numa galeria, ia na casa de um marchand, você tinha essa mesma estrutura.
Bom, de uns anos para cá, nós viemos profissionalizando o negócio de arte. É uma demanda hoje mundial para você ter... Hoje, uma galeria de arte na verdade, a gente chama de um negócio de arte, onde você tem diversos parceiros, diversos agentes envolvidos nesse negócio de arte. E hoje você tem uma demanda por uma profissionalização, é como hoje nós chamamos como se fosse como fosse companhias de verdade, onde você tem processos, organograma, uma estrutura muito mais profissional. Bom, dentro dessa, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Dentro dessa estrutura, quando você olha o mercado de arte, ele tem uma concentração. Quando você olha o negócio de arte brasileiro e o volume de negócio que é feito em arte no Brasil, você tem uma concentração muito grande nesse eixo Rio-São Paulo, onde São Paulo comanda praticamente quase todo o negócio de arte e o Rio de Janeiro numa segunda posição. Uma das estratégias que nós traçamos para a galeria foi a descentralização do mercado de arte. Ou seja, o Brasil é um continente onde você tem diversos estados e a nossa estratégia na galeria é essa descentralização. É formação de novos colecionadores, entender todos os agentes envolvidos no mercado de arte, críticos de arte, curadores, dealers, galerias, institutos, instituições, museus, fora desse eixo Rio-São Paulo, potencializar essa estrutura, porque hoje é um sistema de arte, não é uma coisa assim, não é uma coisa isolada, e dentro dessa identificação, fazer a promoção de arte e também o entendimento dos colecionadores e fazer o desenvolvimento do mercado de arte nesse local. Então, hoje, um dos eixos que a galeria tem é isso, tanto no mercado nacional, em todo o território nacional, quanto no mercado internacional. Essa é a nossa visão. Então, para a gente fazer isso, o que a gente faz? Nós identificamos nesses locais agentes ou pessoas que possam contribuir com esse processo. Tanto dentro desse sistema de arte, instituições, colecionadores, críticos, institutos, marchands, museus, que entendam a importância dessa conexão que precisa ser feita no Brasil todo, junto com uma visão mais global, e nós atuamos nesse sentido. Foi aí que nós conhecemos o César aqui em Porto Alegre e começamos esses projetos aqui. Então, um dos trabalhos que nós fazemos é justamente isso, identificamos institutos, museus, onde a gente possa apoiar, onde a gente possa promover exposições, onde podemos promover debates, o desenvolvimento dos colecionadores, essa troca dessa periferia com o centro com a periferia do Brasil. Então, é isso que nós fazemos. Em determinados momentos, você não tem parceiros nesses locais, ou esses parceiros precisam de um apoio maior. Então, nós entramos junto com essas estruturas e montamos galerias no local para poder desenvolver e para poder ajudar num primeiro momento isso. Então, nós temos galeria no Recife, temos galeria em Brasília, vamos abrir uma galeria em Goiânia, temos mais de uma galeria em São Paulo, e temos parceiros em grande parte do Brasil. Então, esse é o panorama nosso. Nosso objetivo é justamente esse, é uma visão mais global, onde a gente mostre o Brasil como um todo. O Brasil, e quando você olha o eixo Rio-São Paulo, ele tem assim uma influência muito grande. Quando você olha a periferia do Brasil, você enxerga o Brasil mesmo com uma coisa de raiz feita, com uma qualidade muito grande, com uma essência muito grande, sem muita influência dos grandes centros mundiais. Então você descobre assim, coisas incríveis quando a gente está trabalhando em diversas regiões do Brasil que não seja nesse local, apesar do nosso negócio ser principalmente dentro de São Paulo. Então esse é o nosso um dos eixos assim que nós trabalhamos muito na galeria, e o que a gente mais quer é desenvolver o mercado de arte, a arte no Brasil, achando nesses locais grandes parceiros para a gente poder trabalhar, como o Instituto Ling, como o Instituto Prestes. Então esse é o nosso negócio. Muito obrigada. Vou colocar aqui. Obrigada, Carlos. Eu vou passar agora ao César para fazer uma breve fala sobre o Estúdio Prestes, a sua curadoria, enfim, dar uma mensagem de boas-vindas a todos.
Boa tarde, boa noite a todos. Obrigado pela presença, amigos, colecionadores, artistas. Eu fico muito feliz. Eu acho que o Estúdio Prestes está com um privilégio maravilhoso de fazer essa parceria com a Almeida Daily e com o Instituto Ling. Obrigado, Sandra Ling, pelo apoio, pela força que a gente trazer Tomi Otaki aqui, que é uma artista que eu tenho o maior carinho, e hoje estou ao lado do neto, tive com ela várias vezes e eu tenho uma emoção muito especial por ela. Então fazer essa curadoria para mim foi muito especial. Então, em nome do Estúdio Prestes, eu agradeço. Eu quero não prolongar muito, eu estou curioso para ouvir todas as histórias desde menino do Rodrigo. Então, obrigado Almeida Daily pela força, obrigado Sandra Ling, obrigado a Laura, que foi impecável, a tua equipe lá em São Paulo, Danilo, Tati, enfim, todo mundo que nos ajudou para viabilizar isso para os gaúchos, que eu acho que o importante é isso. A arte tem que circular, tem que emocionar, tem que estar presente, e isso a Almeida Daily está fazendo muito bem. O estúdio vai bem dentro desse foco. Então, obrigado a todos. Agora eu passo para o nosso maior convidado de hoje. Obrigado. Obrigada, César. É interessante a gente agradecer a todo mundo que participou da exposição e dessa ação para trazer o Rodrigo, inclusive a Simiane, que está aqui, todo mundo, porque a gente vai falar hoje de família, e quando a gente se harmoniza com as pessoas com as quais a gente trabalha, a gente estende um pouco a nossa família, a gente cria uma família de trabalho, né? E isso tem ocorrido, graças a Deus, a gente consegue se aproximar de pessoas como o Carlos, né? Que também tem a noção da importância de difundir a cultura, de respeitar, de conhecer, de promover centros, circuitos que não são os de sempre, os óbvios, que todos são importantes, todos têm a sua participação e a sua presença na nossa cultura brasileira. Bom, como eu falei, nós vamos falar de família. Rodrigo Otaki está aqui ao meu lado, esse menino de 37 anos. Eu chamei ele de guri, ele me olhou assim, mas ele é um menino e tem uma força incrível. Hoje estive um tempo assim com ele. Ele está dirigindo o escritório agora Otaki, que ele fundiu o escritório dele com o escritório do pai, o Otaki, que nos deixou há cerca de 2 anos, no mês de novembro. Assim como a tua avó também faleceu no mês de novembro, eu achei curiosa essa coincidência, e curiosamente ele estava contando também que os dois tiveram 60 anos de trajetória de trabalho, tanto o Rui quanto a Tomi, porque ela começou a trabalhar, para quem começa muito cedo, mais tardiamente, quando o Rui também estava entrando no mercado, na atividade de arquitetura, e agora isso está... esse legado todo está cheio dessa criatividade, desse afeto e de tudo. O Rodrigo era muito próximo da avó, esteve muito presente nos últimos tempos dela. O Rodrigo fala japonês, ele viveu um tempo no Japão, ele é brasileiro, né? E então tinha essa conexão com ela, essa facilidade de relacionamento. Eu podia aqui dizer do currículo dele, formado e tudo, em que universidade, dizer que ele estudou no prestigiado Politécnico de Milano, na área de arquitetura. Então ele traz essa bagagem, né? Experimentou o Made in Italy, que a gente sabe que é bastante cioso do detalhamento, do storytelling e tudo isso, e ele tem uma força que, olhando para ele, a gente não desconfia, e eu desconfiei quando eu vi ele atuando no telefone e tal, assim como grandes profissionais como o próprio pai dele, o Rui. A gente falava hoje do Isai Weifeld, falava do Álvaro Siza. São quietinhos, tranquilos e tal, mas tem uma força criativa e até de empreendedora dentro, né? Muito, muito grande. Então eu gostaria que o Rodrigo já está acostumado às perguntas que possivelmente vão surgir, não é novidade para ele, mas ele, como neste momento portador do legado Otaki de arte, arquitetura e design, queria que ele passasse para vocês o que ele vê
que a sua família tão criativa deixa de legado ou ainda continua produzindo no Brasil? Ele tem, além dele, do pai e da avó, que a gente mencionou, que são as pessoas que a gente mais conhece, né? O Instituto Tomiotaki, o Hotel Uni, que são lugares que tu entra e tem uma experiência incrível, que são obra do pai dele. Tem ainda o tio, né? E a irmã, que também são da área criativa e são pessoas importantes para a cultura do nosso país. Rodrigo, então, por favor, a gente quer te ouvir a respeito da tua experiência, da tua vivência com essa bagagem cultural e criativa da tua família, que é uma família em comum, né? Se a gente olhar, as famílias todas têm muitas similaridades, mas uma família que tem essa bagagem, esse peso, né? E que a tua tem, é uma bênção. Né? E eu imagino que coisas tu podia discutir com eles, do que vocês falavam, o que tu aprendia com eles, sei lá, de cor, de forma, de material, de tudo isso, porque tanto na arquitetura, quanto no design, quanto na arte, tem questões comuns, né? O Rodrigo se formou arquiteto, mas de uns tempos para cá começou a atuar com design. Acho que a tua primeira peça de design é a tua mesa de refeições, estou errada? Acho que sim. E aí tem gostado cada vez mais da coisa, como muitos arquitetos que começam na arquitetura e evoluem também para o design. Alguns chegam a abandonar a arquitetura, que não é o caso do Rodrigo, mas ele tem essa bagagem. Sabe Deus se um dia não vai começar a pintar, né, Rodrigo? Então a gente quer te ouvir agora, eu estou falando demais. Você me colocou numa armadilha aqui, né? Eu achei que iam ser mais perguntas e respostas, mas vamos tentar. Bom, primeiramente, pessoal, obrigado pela presença. Eu fico realmente lisonjeado de ter tanta gente aqui. Especialmente a Sandra Ling, o Dr. Jorge, o Justo, que eu gosto tanto. E agradecer aqui ao Carlos, a Leone e ao César, a Laura também, que me recebeu muito carinhosamente. E dizer que é uma honra estar aqui no Instituto Ling. É um vexame. Eu já estive em Porto Alegre algumas vezes, mas é a primeira vez que eu venho para cá, apesar de ser um fã e amigo do Isai. Então, estando aqui, eu fotografei algumas coisas, mandei para ele, falei: desgraçado, você é bom, né? Que ele é, né? E, enfim, então... eu não sei nem muito bem qual é a sua pergunta, mas eu vou tentar vou falar aqui um pouquinho. Se tu quiseres facilitar, começar pelo hoje e... Eu tenho uma história de que quando... a minha mãe, Silvia, ela também é arquiteta. Tá? O que eu estou querendo dizer é que sim, é uma bênção ter nascido na minha família. Você usou a palavra peso, eu nunca senti o peso. Tá? Sempre me abriu muito mais portas do que se fecharam. Mesmo na faculdade, onde na FAO meu pai era considerado um enfant terrible, então muitos professores torciam o nariz também quando viam meu sobrenome, mas isso faz parte. Mas minha mãe também sendo arquiteta, vale dizer também que meu pai e minha mãe nunca foram casados. Quando eu nasci eles já eram separados, mas minha mãe sendo arquiteta, isso fez parte da minha vida. Eu brinco que o meu café da manhã, ao invés de mingau, eu comia cimento. E então isso, falar sobre arquitetura, arte, cultura, política, ética, filosofia, isso sempre fez muito parte do nosso dia a dia. A minha irmã Elisa é um pouco mais velha do que eu. Quando ela nasceu, vale dizer que meu pai também já não era casado com a mãe da Elisa, que é de outra mãe, evidentemente. Ele não sabia muito bem o que fazer com uma criança, então ele passou a levá-la na casa da Tomi, que é um projeto lindíssimo do meu pai da década de 60, né? E com isso criou-se uma tradição familiar de todos nós almoçarmos aos domingos. E isso durou desde quando a Elisa nasceu até a morte da Tomi, em 2015. Religiosamente todos os domingos. A gente podia viajar, mas a gente retornava no domingo pela manhã para estar lá. E eram almoços muito gostosos,
longos, onde começava meio-dia, acabava no jantar, né? Acabava inevitavelmente com um macarrão gelado, que é uma tradição japonesa, mas começava com vatapá. Minha avó adorava a comida baiana. E moqueca. Bom, mas desde muito pequeno eu já dizia que eu ia ser arquiteto, né? Eu tenho uma memória. Quando meu pai morreu no final de 2021, eu tive que desmontar o apartamento dele. Foi um processo dolorido, mas interessante também de reviver o passado. Eu encontrei alguns desenhos meus de quando eu tinha 5, 6 anos de idade, e eram desenhos claramente arquitetônicos, né? Eram cortes de residências, fachadas, prédios, né? E eu dizia já desde pequeno que eu ia ser arquiteto e guitarrista. Eu sou péssimo para guitarra, desisti isso logo no início, ainda bem. Mas então eu sempre quis ser arquiteto. Conforme eu fui crescendo, acho que meu pai percebeu isso, e meu pai era uma pessoa muito generosa. Ele achava que o conhecimento é algo que precisa ser transmitido, mas ele ao mesmo tempo era uma pessoa muitíssimo ocupada. E quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade, que aí já estava claro que eu ia fazer arquitetura, ele passou a me levar nas viagens de arquitetura dele, né? Ele dava muita palestra naquela época, isso 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, e ele esticava um pouquinho as viagens para eu acompanhá-lo, e aí ele me levava para ver uma obra, ou por exemplo, quando ele deu uma palestra em Foz do Iguaçu para ver as cataratas, né, de Iguaçu, ou quando ele foi para Manaus para entrar no meio da Amazônia. Então, quer dizer, não só a arquitetura feita pelo homem, mas a arquitetura da natureza também. E, para quem conhecia meu pai, principalmente quando ele estava fora do escritório, ele era uma pessoa muito brincalhona. Ele fazia muita piada, às vezes você não sabia se ele estava falando sério ou não. Então a gente entrava nos lugares, eu era uma criança, e ele falava: ô filho, quanto você acha que tem de pé direito aqui? Eu já sabia o que era pé direito, mas eu falava: bom, ele está aqui querendo puxar conversa, né? Porque eu sou uma criança, ele vai ficar discutindo o que é comigo. E eu falava: aqui tem 4 metros de altura. Ou então a gente entrava numa catedral, eu tinha que falar: aqui acho que tem uns 16. Ele falava: não, acho que tem uns 18. O que você acha dessa proporção? O que você acha da luz? O que você acha desse detalhe? Você olhou esse ralo? E ele ia fazendo essas perguntas, né? E eu sempre achando que eram pegadinhas ou um jeito de jogar a conversa fora. Eu demorei uns 15, 20 anos para entender o que eram essas perguntas, né? E que, no fundo, ele estava treinando o meu olhar. Porque quem lida com criação, seja artista plástico, arquiteto, designer, cineasta, fotógrafo, tem que ter um olhar muito aguçado, de o tempo todo absorver informações, criar repertório, observar a todo momento, inclusive quando está dormindo. O meu pai, inclusive, ele dormia com um bloco de notas, porque muitas vezes ele acordava com uma solução, desenhava e voltava a dormir. Eu sou um pouquinho mais jovem, então eu durmo com o iPad do lado, então eu acordo, às vezes desenho de fato no iPad, porque às vezes a gente está tão incutido numa ideia, não encontra a solução, que quando a gente relaxa, e às vezes é dormindo, às vezes é no banho, às vezes é indo ao banheiro, vem uma solução. Então eu costumo também dormir com o iPad do lado e rabisco às vezes à noite. Mas o arquiteto, então, ele tem que, não só o arquiteto, mas quem lida com criação, tem que estar o tempo todo com o olhar aqui aguçado, né? Tanto que quando eu passei ali na fachada, eu fiquei muito interessado, que eu nunca tinha notado que os vidros são inclinados. Eu achava que era um vidro reto, e os vidros são inclinados. Isso aí é uma coisa que eu vou perguntar para o Isai, por que ele fez isso, Eu né? nunca tinha notado isso. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Uma obra como essa, por exemplo, do Isai, que o Isai é um arquiteto que ele sabe trabalhar muito bem o macro e o micro, né? Ele sabe trabalhar muito bem a forma da edificação, mas também ele vai no detalhe, sabe? O desenho desse caixilho, por exemplo, é excepcional. É uma coisa que poucos no Brasil conseguem fazer. Então, o treinar esse olhar é fundamental.
o criar o repertório é fundamental. E isso eu demorei realmente muito tempo para entender. E esse repertório, por exemplo, da tua avó, Tomi Otaki, que envolve um abstracionismo informal, solto, envolve muita cor, muitas tonalidades, muito... tu falavas que a cor preferida da Tomi era o amarelo, né? Ela achava que o Brasil era amarelo, né? Então, isso em ti, como é que batia em ti, assim, essa vivência da criação da tua avó? Porque, assim como teu pai fazia propositalmente essas perguntas e te conduzia, ao ver um artista trabalhar, ou ao ver a obra pronta, ainda mais tão perto de ti, da tua avó, isso deve ter ficado em ti de várias maneiras, não? Sim, sem dúvida, mas eu acho que se a gente está atento, tudo fica na gente, né? E eu acho que justamente esse olhar atento a todo momento, ele é importante porque ele cria um repertório. Mas o que a gente faz com esse repertório? E aí é que entra a Tomi. A Tomi sempre foi uma pessoa muito silenciosa, né? De poucas palavras. Então, o que eu vou falar agora, ela nunca falou, nem para o Rui, nem para o Ricardo, nem para a Elisa, nem para mim, mas foi transmitido de uma maneira muito natural. Ela, de certa maneira, foi uma artista autodidata, né? Ela chegou em Santos para visitar um irmão aqui. Eu vou contar a história oficial, mas eu vou colocar umas pitadas de fofocas também, tá? Eu tenho inside information. Ela veio visitar um irmão e ela conta que quando ela chegou em Santos e o navio estava chegando, a luz do Brasil realmente impressionou quem estava vindo do Japão, e ela disse que a primeira sensação que ela teve foi o cheiro do amarelo, né? E por isso que o amarelo sempre foi uma coisa muito forte para ela, e por isso também que ela gostava muito de bife a cavalo. Tem um amarelo em cima da carne, né? E, enfim. E aí ela chegou em Santos para encontrar o irmão, era um irmão muito querido, isso 36, logo estourou a guerra China-Japão, então ela não pôde voltar para o Japão, na sequência da Segunda Guerra Mundial. Então ela teve que ficar ali até 45, 46 sem voltar para o Japão. E nesse meio tempo nasceu meu pai, nasceu meu tio. Coincidentemente, ou não, eu não acredito em coincidências, ela casou com o sócio do irmão, né? O meu tio avô, o irmão dela, era farmacêutico, ele tinha um sócio. Eu acho que ela veio já para conhecer o sócio, tá? Ela nunca me falou isso, mas eu acho que sim, porque de fato o meu avô era uma pessoa muito bonita. Minha avó falava isso. E inclusive o meu sobrenome, Otaki, vem do meu avô, né? O Japão tem uma estrutura patriarcal, esse machismo estrutural secular, onde a mulher perde o sobrenome quando casa com o marido e continua com o sobrenome do marido, né? E ela, então, vira dona de casa, eles vão morar na Moca, porque a Moca é um bairro em São Paulo, tipicamente dos italianos, e foi uma das melhores coisas que aconteceu para a Tomi. Ela não queria morar na Liberdade, que era o gueto dos japoneses, para não viver num gueto. E ela queria morar como se fossem os brasileiros e achou que a Moca era o bairro dos brasileiros e foi para lá. E foi ser dona de casa, mas quando ela já tinha lá seus 36, 38 anos de idade, o meu avô, ele abandonou a família, né? Ele acordou um dia e foi embora. Ele estava com muitas dívidas. O japonês tem uma questão da honra, que ou faz o harakiri, né? Que é o suicídio, ou desaparece como se nunca tivesse existido. De qualquer maneira, é uma atitude muito egoísta, porque deixa a dívida para a família, né? Enfim, ele fez isso. E então ela se viu numa situação onde ela tinha que fazer algo. Então o pintar também veio de uma necessidade. Ela gostava de pintar desde adolescente, mas nunca levou isso adiante, porque, de novo, no machismo japonês, ela era dona de casa. Então o que ela sabia fazer, ou gostava de fazer, era pintar, e por isso ela começou a pintar. Então, por isso que aconteceu um pouco mais tardiamente.
E isso foi quando meu pai também tinha 17 para 18 anos, que foi quando ele entrou na faculdade de arquitetura e urbanismo na USP. E por isso que a carreira dos dois é paralela. Tá? Agora, por que também eu digo que ela estar na Moca foi uma das melhores coisas que aconteceu? A poucas quadras da casa dela era a casa do Volpe. Então, quando perguntam se na cor da arquitetura se na arquitetura do Rui as cores vêm de Tomi, não, porque foi uma coisa paralela, foi uma coisa mútua, um aprendendo com o outro, um influenciando o outro, não foi uma questão vertical de Tomi ensinando para o Rui, foi vice-versa, foi muito uma coisa mais fraternal do que maternal, né? Porém a cor veio muito de ver as obras do Volpe. Vale dizer, eu acho, que o Volpe é o maior colorista que esse país já teve. O Carlos, acho que, bom, ele tem muito mais propriedade para dizer sobre isso. Ele faz misturas de cores, combinações de cores que são até hoje realmente singulares, né? Então eu acho que isso influenciou muito mais, na minha opinião, a ousadia de cores nos dois, tanto na Tomi quanto no Rui, né? E eles tiveram algum contato. O Rui de fato às vezes batia na porta do Volpe. Meu pai era bastante era ousado nesse sentido, como ele bateu na porta do Oscar Niemeyer e ficou lá e virou amigo depois, para discutir um pouco sobre cor, né? Então a cor vem ali um pouco do Volpe, depois eles reinterpretaram a sua maneira e aplicaram isso na obra deles. E a Tomi, ela chegou a pintar um pouco de quadro figurativo, tem uma meia dúzia de quadros figurativos da Rua da Paz, que era a rua na Moca onde ela morava, mas logo na sequência ela começou a partir para um abstrato. Ela pertenceu muito rapidamente, passando nas tangentes de alguns clubes de artistas japoneses, mas ela nunca se encaixou muito bem. E aí, desculpa, eu estou me prolongando um pouco aqui, gente, mas eu vou chegar na palavra-chave, que é ela sempre foi seguindo a intuição. E isso fez com que ela teve um sucesso muito rápido, né? Se a gente pensar que ela tem alguns quadros que são de 50 e 51, mas em 58 e 59 ela já começa a fazer as pinturas cegas, que foram maravilhosas. E em 66, quando inaugura o MASP da Avenida Paulista, o Bart convida a Tomi para representar todas as mulheres brasileiras, vale dizer que a Tomi não era brasileira ainda, para representar as artistas brasileiras para receber a Rainha Elizabeth II na época, né? Então, em 66 ela já era uma artista reconhecida. Então, isso aconteceu muito rapidamente por causa da intuição. Eu acho que não dá para desvincular a intuição de repertório. Tá? Claro, acho que a Tomi é um pouco uma exceção ali. Ela, não sei o quanto que ela tinha de repertório, mas ela tinha realmente muita intuição. Eu não acredito em dom. Eu realmente não acredito em dom. Tá? Eu acho que tem muito estudo, tem muita vontade de fazer. Então, acho que isso que meu pai fez desde pequeno em mim, de treinar o meu olhar, observar, criar meu repertório, me deu muitos e muitos e muitos livros de arquitetura, tanto ele quanto o Ricardo. A gente sempre discutiu muito o assunto, foi justamente para criar esse repertório, porque na hora do criar, o que fala mais alto é a intuição. Bom, a gente tem dois hemisférios do cérebro, né? Onde um é mais racional e o outro é mais intuitivo. A gente nasce com um lado intuitivo muito mais desenvolvido, é assim que o neném aprende a se virar, a engatinhar, etc. Ele não pensa como que ele vai fazer aquilo, ele simplesmente vai fazendo aquilo. Só que, principalmente no mundo ocidental, a gente é mais racional. Então, logo, a criança tende a ser mais racional, e aí vai perdendo um pouco do caráter lúdico, da intuição, etc. Né? E é o que a gente usa 99% do tempo. Que é o lado direito do cérebro, que é o lado racional. Desculpa, é o lado esquerdo. Bom, aí o que eu acho é que no momento que a gente vai criar, tanto a Tomi quanto o Ricardo, Elisa, Rui e eu tento desligar um pouquinho esse lado racional e potencializar o lado mais intuitivo e lúdico. Porque eu acho que as coisas precisam ser mais lúdicas, acho que elas não precisam ser tão sérias, elas precisam funcionar, mas elas não precisam ser tão sérias. Agora, a intuição dura uma fração de segundos.
Só que essa fração de segundos ela é muito potente e ela é muito pessoal. E eu acho que é daí que você consegue criar um trabalho realmente autoral. E essa fração de segundo de intuição, eu não tenho dúvida que todo mundo nasce com a intuição, mas essa intuição ela se desenvolve com o repertório. E daí então que todos esses ensinamentos que o Rui me fez desde muito pequeno, do olhar, levam, na verdade, ao ensinamento da Tomi, que de novo foi muito silencioso, ela nunca falou sequer a palavra intuição para nós, mas leva a isso. Ter o repertório é fundamental para a gente ter uma intuição mais potente, e a intuição ela é fundamental para a gente conseguir fazer um trabalho realmente autoral. E isso funciona tanto na arquitetura quanto no design, né, Rodrigo? Essa questão da intuição e desse repertório. Eu queria entender acho que funciona para tudo. Eu queria entender um pouquinho como é que ocorreu essa tua intuição ou necessidade, enfim, de começar a fazer também design de produto, de mobiliário, enfim. Eu acho que é tudo a mesma coisa. O Mies van der Rohe falava que era mais difícil desenhar uma cadeira do que desenhar um prédio. E eu concordo com ele. Eu também acho que é mais difícil. Agora, a minha primeira poltrona que eu desenhei, você poderia chamar de uma escultura. Porque ela de fato é um pouco escultural, né? Tem tipos de design, né? Tem design mais funcional, tem design que é mais design arte, que é mais escultural. Eu prefiro acreditar que essas fronteiras entre arte, arquitetura e design, elas não precisam existir. A gente cria muita fronteira, a gente cria muita barreira, a gente cria muita parede, muito muro, sabe? Acho que isso não precisa. Então, quando eu desenho arquitetura, depois continuar desenhando mobiliário é um processo muito natural. E eu acho muito saudável, é um exercício que eu procuro fazer no escritório com a equipe diariamente, que é tentar variar as escalas, né? Porque senão acho que o cérebro ele fica viciado numa escala. Então, por exemplo, um escritório que só faz residências, quando é chamado para fazer um prédio, ele pode patinar. E eu não quero ficar viciado numa escala. Então, quando eu sinto que a gente está desenhando na mesma escala dias consecutivos, eu dou um desafio de: pessoal, para tudo, eu preciso que vocês desenhem agora um aparador. Isso aconteceu anteontem. E amanhã, eles não sabem, mas amanhã eles vão ter que desenhar um vaso, porque eu estou com uma demanda de desenhar um vaso. Ao mesmo tempo, eles estão desenhando um teatro, estão desenhando um estádio, estão desenhando um parque. Então, eu acho que essa variação é importante. E, na verdade, a potência, a energia que a gente coloca para desenhar esse copo, desenhar essa casa, essa edificação, não é muito diferente. A gente está querendo colocar tudo de nós lá, sabe? O Paulo Mendes da Rocha, que é outro grande mestre, ele... Bom, a frase é tão boa que acabou virando o título do documentário feito pela filha dele. Tudo é projeto. Tudo que a gente faz é projeto. Pode virar alguma coisa. Então, para mim é muito natural. Vou desenhar um vaso, vou desenhar uma poltrona, vou desenhar um edifício, vou desenhar um projeto urbanístico, que a gente também está fazendo agora, enfim. E é tudo muito gostoso, né? Acho que isso é muito importante. A Tomi, ela sempre fez isso aqui com muito prazer. Os 3.000 quadros que ela pintou com muito prazer. Era visível. Ela nos últimos 10 anos, ela mudou a cama dela do quarto para o ateliê, né? E o ateliê dela não escurecia, tinha uma claraboia gigantesca e tinha uma fachada de vidro também enorme. E ela dormia virada para o jardim. Ela gostava de acordar com o nascer do sol, com a luz do sol, mas ela não se movia. Ela ficava ali umas 2 horas pintando dentro da cabeça dela o quadro. Aí o pessoal chegava, ela tomava banho, tomava café da manhã, chegava o assistente, lia o jornal. Só depois ela sentava com o assistente e falou: eu pensei em algo assim.
e começava a tentar reproduzir aquilo que ela tinha imaginado. Muitas vezes aquilo que ela tinha imaginado dava errado quando ela colocava no papel, e faz parte do processo. Joga fora, vamos de novo, volta para a intuição, e aí depois vai para o racional, volta para a intuição e vai para o racional. Esse processo faz parte. Às vezes ele é dolorido porque você se apega numa ideia que dentro da sua intuição, dentro da sua cabeça funciona bem, principalmente na arquitetura, porque dentro da minha cabeça não existe gravidade, né? E aí na hora que eu coloco no papel, coloco no programa, eu falo, isso aqui não vai ficar em pé, volta. E ela fazia isso diariamente, menos domingo, porque era o dia que ela encontrava a família, mas ela estava criando o tempo todo, observando e criando o tempo todo. É isso, tudo realmente é projeto. Isso, o cotidiano dela era isso, e ela era muito feliz fazendo isso. Dá para perceber nos quadros dela que ela fazia com muita felicidade. E não tem demérito nenhum quando você olha um quadro e ele não é que ele não tem felicidade. Por exemplo, hoje eu tive um privilégio enorme de entrar e ver o acervo do Iberê. É outro caminho. Ali é uma outra energia, né? Mas tem muita energia ali, né? E isso é espetacular, né? Você vai ver um Kiefer, é energia pura. A Tomi é uma outra energia, mas dá para ver que é solar, né? Então isso me dá muita felicidade de ver essa exposição, essas 6 décadas que ela fez e o quanto ela foi feliz fazendo isso, inclusive na última série dela, que é uma poesia pura, que é só de quadros brancos. Ela aos 100 anos de idade, né? A última exposição dela foi a série que ela pintou do 100 ao 101. E imagina, ela decidiu que ela ia pintar só quadros brancos. Só que como é que funciona o quadro branco com a pincelada? Acho que vocês podem observar que mesmo aqui tem 3 tipos de pincelada, tá? Tem uma variação de pincelada. Aqui, inclusive, algumas você não vê muito a pincelada. A última série dela é uma pincelada completamente diferente. Então, foi uma mulher que aos 100 anos de idade resolveu mudar a pincelada que ela fazia há 60 anos, porque ela precisava se renovar. Porque ela queria fazer uma coisa toda branca, ela queria que tivesse luz e sombra, então ela coloca muito mais massa, né? E isso é visível nesses últimos quadros dela. Então essa vontade de se renovar também é algo que ela passou para o Rui, de novo, de uma maneira silenciosa, e o Rui para mim, de que a gente não evitar se repetir, é tentar sempre dar um passo um pouco mais à frente, é sempre se desafiar. Eu acho que vale comentar neste momento que o Rodrigo teve uma participação na Bienal de Arquitetura de Veneza 2014, 17? 14. Acho que foi na parte da montagem. Não, foi curadoria. Foi curadoria junto, tudo. Foi uma... Enfim, tu te envolveu 360 na coisa. É isso? Estou falando bobagem. Não, foi isso mesmo. Na época eu fui curador junto com o André Corrêa do Lago, que é o nosso embaixador do Brasil na Índia, e antes ele era do Japão. Ele é economista, mas eu acho que ele é a pessoa que mais entende arquitetura brasileira no mundo. Ele é realmente um fã de arquitetura, e inclusive ele é júri do Pritzker. Pritzker é o principal prêmio de arquitetura do mundo, né? Ele é o único brasileiro da história que foi membro do júri, e ele ainda é. E a gente tem uma relação boa. Ele foi convidado bom, na época pela Fundação Bienal, mas quem sugeriu o nome dele foi o Emílio Calil, né? O contemporâneo de vocês daqui, na verdade um pouquinho mais abaixo, de Bagé. E aí o André, o André é uma pessoa muito generosa, ele me convidou, e foi um processo muito curioso, porque foi para o pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza. E ele já era embaixador em Tóquio, então a comunicação foi um pouco complexa. E eu trabalhava no escritório do meu pai, que realmente era uma máquina de fazer projeto, assim, exigia muito de nós. Eu já era coordenador na época. Então eu trabalhava no escritório do meu pai das 9 da manhã até mais ou menos 7, 8 horas da noite. E aí 8 horas da noite no Brasil é 8 horas da manhã em Tóquio. Então é quando o André acordava e falava, tive ideias, e me mandava e-mail durante o café da manhã dele, e ele falava, bom, estou saindo para despachar, volto a falar com você na hora do almoço, ou seja, 1 da manhã do Brasil.
E, bom, foram meses onde eu praticamente não dormi, mas foi um aprendizado incrível. A gente trocou 5.000 e-mails em 6 meses. E foi muito curioso porque a gente só se encontrou no dia da inauguração do pavilhão. Então eu fiquei morrendo de medo de que ele não gostasse ali. Com certeza ele não gostou de uma coisa ou outra, mas ele foi muito elegante. E foi um processo bacana porque a gente colocou ali mais de 300 projetos brasileiros de qualidade. Então, voltando um pouquinho aqui à fala do Carlos, que eu achei que foi muito feliz, de que tem um Brasil fora do eixo Rio-São Paulo que é realmente muito rico, né? Eu acho que isso que a Almeida está fazendo é um trabalho excepcional. Antes, no almoço, a gente estava falando com a Laura sobre o programa Rumos que o Itaú Cultural fazia, que era um mapeamento dos artistas jovens brasileiros, Brasil afora, que são incríveis. Por exemplo, hoje, quando eu fui em Iberê, no primeiro pavimento está uma exposição de tapeçarias, né, artes têxteis daqui da região. É maravilhoso, é maravilhoso, sabe? Pô, eu achava que eu conhecia tapeçaria porque eu sei que é a Nicola. Lá não tem nem Nicola e é maravilhoso tá lá, sabe? Quer dizer, o Nicola é citado na timeline porque ele tem que ser citado. Mas coisas que eu olhava e falava assim, gente, olha que tapeçaria linda. E é daqui, né? Então, fazer aquele trabalho foi interessante porque a gente foi pegar a arquitetura de Ananindeua, do interior do Pará, da Amazônia, do Piauí, do Tocantins, e fazendo relação com as ocas indígenas, com a arquitetura moderna brasileira também, enfim. Então foi um trabalho muito gostoso ali de aprendizado. Eu fiz algumas curadorias, alguns livros. Eu gosto de fazer isso porque é uma oportunidade que me força a estudar. Hoje em dia eu tenho tido muito pouco tempo para estudar. Livro do Niemeyer, do teu pai? Também, que me fez me aprofundar na obra deles. Eu queria que meu dia tivesse 48 horas, né, para poder estudar mais. Ele acorda às 5 horas. Mas isso não é para estudar, isso é por causa dos meus filhos que são muito pequenos. Um casal de gêmeos e um terceiro quase com a mesma idade, assim. Ivan... Eu sinto muito que você tem 4. Né? Ivan, Lia e Tom. Isso, e 2 Daxon, chamados, atenção, Masp e Viga. E Viga, Porque o cachorro só salsicha, né? Eu escolhi o cachorro por uma questão estética e o nome foi claramente por causa disso também. Parênteses, mas isso é muito engraçado. Bom, continue, desculpa, senão eu fico aqui. Nos perdemos, mas a gente está falando até de senso de humor, né? E tu falavas antes que hoje no escritório, no OTAC, há muitos projetos públicos, enfim, né? Que são, eu não sei em que medida vocês conseguem, trabalhar com essa questão mais lúdica, de criatividade, quais são as limitações. Também falávamos antes, vocês são um ateliê, né, de arquitetura, e tem escritórios que têm um outro tipo de atuação. Eu falava do Perks and Will, que é aquela coisa americana, cartesiana, cada etapa se encerra e ninguém volta um passo atrás, que não é o caso de vocês. Como é que, tendo esse tipo de projeto, né, com uma envergadura e uma característica que a gente poderia imaginar que fosse só de seriedade, enfim, como é que tu consegue exercer a tua criatividade, estimular a tua equipe a sair, né, do convencional e criar alguma coisa com a tua cara, ao mesmo tempo? Talvez tenha algum projeto que veio até de clientes do teu pai, que tem uma expectativa. Como é que tu lida com tudo isso? Bom, quando meu pai estava adoecendo e a gente já sabia que a morte era iminente, eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Eu tenho meu escritório, que está indo razoavelmente bem, tenho o escritório dele, que tem um renome e uma atuação muito importante, mas
como é que seria continuar o escritório dele. No meu ponto de vista era um pouco... A Tomi, ao morrer, o assistente dela não poderia continuar fazendo os quadros dela. E eu não, como eu falei, eu não vejo muita distinção de arquitetura e arte. Então eu pensei, aí o Rui vai morrer e eu vou continuar tocando o escritório Rui Otaki. Eu não me sentia muito confortável com isso. E então eu falei, eu vou fechar o escritório. Reuni o escritório e dispensei todo mundo. O escritório não estava com muitos projetos, porque era um escritório que fazia mais obras públicas. Nos últimos 4 anos as obras públicas deram uma super minguada, né? Então eu dispensei todo mundo. E eu fui encontrar um amigo chamado Valdir Jatobá, que é curador de design. Ele atualmente é o presidente do Instituto Campana, dirige também o escritório dos Campana, sobre um outro assunto. E ele falou, Rodrigo, como é que vai seu pai? Aí eu falei, putz, Rodrigo, meu pai tá mal. Ele, não acredito. Que pena, o que vai acontecer? Eu falei, enfim, vai acontecer. Ele, tá bom. O que você vai fazer com o escritório? Eu falei, vou fechar. Eu falei, não faça isso. Eu falei, mas Valdir, não dá. Como é que eu vou continuar escutando? Assim, não dá. Aí ele falou, não faça isso. Se você tem problema, vai tratar com o seu analista. Eu fiz, tá? 5 anos. Aí eu falei, não, mas Valdir, que... Ele, não, dá um jeito, o seu escritório fica debaixo do guarda-chuva, etc. Mas tem um legado aí que você não pode encerrar. Você tem que continuar esse legado. Sinto muito, você nasceu, tá? Que você vai continuar com isso daí. Então, dê um jeito. A conversa durou 30 minutos, mas foi arrebatadora. Eu cheguei em casa, sentei com a minha mulher e eu fiquei 3 horas falando sobre o projeto de como seria continuar o escritório. Que tinha algumas condições que eu queria e que então, o que acontece? Mesmo antes do meu pai morrer, a gente discutia um pouquinho sobre como... Eu trabalhei 10 anos lá, eu fui de estagiário a coordenador, até que chegou um momento que eu queria fazer parte da criação. Acontece que meu pai só ele criava no escritório. E eu gosto de fazer criação. Eu não podia nem desenhar o armário da cozinha, sabe? Aí eu falei, então vou fazer meu voo solo, e fiquei fora durante 5, 6 anos. Mas a gente ensaiava, assim, como retornar e tal. Porém, ele tinha uma estrutura muito verticalizada, muito mais rígida, enfim, né? Um outro pensamento, uma outra geração. Então eu via isso como um empecilho. Eu gostava também da minha liberdade de ir e vir, de ter meus horários. Eu estava já preocupado em ter filhos e conseguir conviver com os meus filhos, e no horário rígido do escritório eu não ia conseguir. Eu sabia que voltar ao escritório eu não ia ter espaço para criação, porque meu pai era meu pai, enfim. Então eu fui adiando isso um pouco, e a nossa conversa ia mais para o lado do design, porque eu queria reeditar as peças de design. Vale dizer que o Rui desenhou mais de 90 peças de design, mas que é muito pouco conhecida aí no mundo afora, e eu estou reeditando isso. E aí eu pensei, bom, se eu for continuar esse escritório, eu quero que ele seja mais horizontal. O que eu quero dizer com isso eu quero que tenha uma equipe de criação, não só eu criando, né? Eu abri mão disso. Não é fácil. Eu estou falando de ego aqui. Eu estou falando de eu abrir mão de um prédio que eu adoraria desenhar sozinho. Porque eu sempre me preocupei em como seria a minha arquitetura. E a minha arquitetura, eu não tenho a minha arquitetura, tá? Mas eu sempre me preocupei como que ela seria, porque tem muita influência do meu pai, um pouco de influência do Niemeyer, um pouco de influência do Frank Gehry, vamos dizer assim. Mas por que você não tem a tua arquitetura? Porque a arquitetura é uma profissão mais tardia, é uma profissão que você tem que produzir muito para começar a surgir seu traço. Isso acontece com o tempo, eu não tenho pressa, né? Eu me colocava alguns desafios, vou fazer aqui uma casa sem curvas. Aí eu não me identificava com a casa.
eu não vou usar cor, mas aí eu não me identificava com a cor, então eu ficava no meio do caminho. Eu confesso que todos os projetos que eu fazia, eu sentia como se meu pai estivesse aqui observando, eu sempre busquei a aprovação dele, mesmo sem falar com ele sobre, né? Então o que eu decidi foi, eu vou juntar os dois escritórios, mas eu vou suprimir o primeiro nome, porque eu não via sentido continuar o Rui Otaki sem o Rui, porque o escritório Rui Otaki sempre foi muito ligado à figura do Rui. As pessoas iam lá por causa do Rui. Então, continuar o escritório Rui Otaki, só que agora é pelo Rodrigo, um pouco estranho. E continuar com o meu escritório Rodrigo Otaki, então por que a pessoa procura o Rui Otaki, que é feito pelo Rodrigo, e não procura o Rodrigo Otaki, que também é feito pelo Rodrigo? O que é? O Rodrigo, então, ele tem que uma hora mudar de interruptor e falar, agora eu estou trabalhando pelo Rui? Isso não existe. Eu falei, vou juntar, vou suprimir o primeiro nome, porque isso mostra que é um novo capítulo, mostra que não é o Rui, não é o Rodrigo, mas é o Otaki. E o Otaki vem desde Tomi. Então isso vem de um legado ali. Tá? Suprimi também o arquitetura, o urbanismo e design, que é o que vinha depois. Agora se chama só Otaki, porque é um escritório que eu quero que seja realmente multidisciplinar e não faça apenas essas disciplinas. E isso também vai de encontro com o meu pensamento de ter equipe jovem que traz um frescor, traz novas preocupações, novos materiais, novas soluções, traz coisas que eu não tenho tempo mais. Tudo bem, eu tenho 38 anos, mas é isso, eu tenho 3 filhos, eu tenho que prospectar projeto, eu tenho que fazer reuniões, eu falo com prefeitos, enfim, eu não tenho tido tempo de pesquisar o que eu acho ruim. Eu tenho que criar esse tempo, né? Isso é uma desculpa que eu estou dando, porque na verdade eu deveria conseguir fazer isso. Mas essa equipe, ela traz um frescor ali que eu acho muito saudável. E a mistura disso vai dar a cara da arquitetura Otaki. Então, a arquitetura Rodrigo Otaki não vai mais existir. E eu estou bem com isso, eu estou contente com isso. A arquitetura Otaki vai existir e ela vai ser variada, porque ela vai tentar ser contemporânea constantemente. Então, hoje em dia, os projetos não são feitos por uma pessoa, ou seja, eu, por exemplo. Não, é discutido com todos da equipe. O escritório é pequeno, somos 6, e todos participam, inclusive a Carla, que é a secretária. Porque ela entra com um olhar leigo. Quando a gente está prestes a chegar no final, eu falo, Carla, vem aqui, quero saber a sua opinião. Então, é um escritório mais horizontal, mais participativo, enfim, dos moldes que eu gostaria que fosse. Então, a Otaki eu brinco, eu até te falei antes, é um jovem escritório com 60 anos de história. É uma nova página, mas Tomi, Rui, Ricardo estão aí há 60 anos, Ricardo um pouquinho menos, porque ele é um pouco mais novo, fazendo um trabalho muito honesto, muito em prol da cultura brasileira, uma construção feita, é um trabalho de formiguinha, né? Vai fazendo aos poucos e que construiu uma coisa importante. É um sobrenome que tem a sua importância na cultura brasileira, quase como se fosse uma marca. Então, por isso que eu achei que era um momento que eu podia tirar primeiros nomes e tirar as atividades, porque a palavra Otaki, ela significa alguma coisa. Isso para mim é muito valioso e isso vem evidentemente de um legado construído da Tomi, principalmente pela Tomi desde a década de 50. E a gente gosta de spoilers de notícias. Ele já falou rapidamente en passant que vai reeditar ou editar móveis do Rui Otaki, que as pessoas não conhecem. Tem mobiliário teu que eu vi assim en passant, depois não sei para onde as coisas foram, quem vende, onde é que está, galeria ou loja ou não sei o que. Tem a casa Tomi, que eu não sei o que vai ser lá ou enfim. Então conta pra gente daqui para frente o que além do escritório Otaki, que ações vêm por aí em relação à Casa Tomi, em relação ao design do Rui e ao teu. E se tem alguma obra tua de arquitetura por inaugurar, alguma coisa que a gente possa entender qual é esse momento do teu escritório, se já tem alguma coisa que a gente possa conhecer para dizer, o cara tá brincando, ele tem sim um estilo. Você sabe que na época
que eu decidi então juntar os escritórios, eu estive com um amigo que lê muito, né? E ele, banqueiro, deu tempo. Não, pode Tá bom, responder, depois você desculpa. pergunta, essa é a última. Enfim, resumo. Ele tem um livro do Thomas Mann chamado Discursos contra Hitler. Quando ele se exilou durante a Segunda Guerra Mundial, ele... Tá tudo bem? Não, tá tudo Não, bem. tá bom. É só uma coisa interna aqui. Não, Libras. Libras. Vai firme. Então, o Thomas Mann, que é um grande escritor alemão, ele escreveu um livro chamado Discursos contra Hitler, porque quando ele se exilou na Segunda Guerra Mundial, ele fez uma série de discursos em alemão que foram transmitidos pela BBC para a Alemanha, para o povo alemão ouvir e não cair naquilo que hoje a gente chama de fake news, né, que eram ditos principalmente por Goebbels e pelo Hitler. E tem uma passagem que é muito interessante, que ele fala assim: seguir os exemplos a seu próprio modo, isso é tradição. A tradição ela não é uma coisa rígida, ela é algo que, né, a tradição não significa conservadorismo. A tradição é algo que a gente pode continuar e a gente pode sempre deixar ela contemporânea, reinterpretar, e isso perpetua essa tradição. Então, o modo como eu enxergo de continuar com o legado Otaki é isso. Ou seja, eu vejo essas 6 décadas da Tomi, eu vejo as 6 décadas do Rui, eu dialogo com eles, só que o diálogo agora é mais silencioso. Quando eu vou fazer um projeto nosso, eu vou buscar soluções que o Rui fez e converso com ele silenciosamente. E de uma certa maneira eu estou continuando com essa tradição, porém ao meu modo. Isso não deixa de ser tradição, né? Então, e eu acho que isso é uma coisa que ele sempre quis, que é se desafiar, sempre ser contemporâneo. Por isso que a obra da Tomi foi variando, por isso que a obra do Rui foi variando, né? E a nossa também vai variando. Então, eu acho que isso é saudável para a nossa tradição, para o nosso legado e também para a cultura brasileira, né? Agora, respondendo de uma maneira mais concreta sobre o que você falou, a Casa da Tomi, como eu falei, é uma obra-prima do Rui, que ele fez para ela. Começou em 66 o projeto, depois teve algumas ampliações. Há uma vontade, principalmente do Ricardo, meu tio, de virar um espaço aberto ao público para um estudo mais aprofundado da obra da Tomi, porque o Instituto é uma instituição que faz mais exposições de arte contemporânea, tem uma pequena sala dedicada à Tomi, que é permanente, mas não é um lugar muito para se aprofundar sobre Tomi. Então, quem sabe a Casa da Tomi se torne este lugar. É uma vontade que o Ricardo tem já há alguns anos, mas é preciso entender como isso fica em pé. É complexo no Brasil fazer isso ficar em pé, uma residência, né, sobre um artista, enfim. Então tem sido feita uma série de atividades. Recentemente teve, né, foi uma comemoração de 20 anos de inauguração do Instituto Tomi Otaki. Então teve uma série de ensaios de dança baseados na obra da Tomi, foram feitos lá, foi uma coisa linda. Enfim, aos poucos a casa vai sendo reutilizada e tem uma energia que vai sendo voltada para lá. E a casa, quando alguém visita a casa, parece que a Tomi foi ao banheiro. Os pincéis, as tintas estão nos lugares, assim, então realmente ela está muito, muito, muito bem cuidada. Então tem essa vontade. Com relação ao design do Rui, é uma vontade que eu sempre tive de mostrar o Rui Designer. Ele tem 2 livros publicados sobre design, mas é uma coisa pouco conhecida porque também não está nas lojas, não está em galeria nem nada. E esse foi um dos motivos pelo qual eu reformei o escritório em janeiro do ano passado. Porque eu não precisava de toda aquela área, eu queria expor os móveis, então
Metade do escritório é dedicado à arquitetura, a outra metade é dedicado a expor as nossas peças de design, não só as do Rui, mas as minhas e as da UTAC, que aí é de autor do coletivo, né? Ótimo. E isso está misturado lá, de modo a pessoa também não entender muito, isso é do Rui, ou é do Rodrigo, ou é da UTAC. Eu acho isso divertido. E todo mundo pode ir lá? Sim, é aberto ao público. É aberto ao público. A gente está reeditando devagar, escolhendo algumas peças. Quem está me auxiliando nisso é o Zanini Zanini, que é filho do grande José Zanini Caldas, que fez um trabalho primoroso na reedição dos móveis do pai. Então, o Zanini é amigo pessoal. Falei, Zanini, você cuida disso? Então, ele está cuidando disso. Ele faz curadoria de uma loja em Belo Horizonte chamada 31. Então, lá tem já 2 peças do Rui que estão sendo reeditadas, com a assinatura do Rui, né, gravadas, séries limitadas. Algumas outras peças vão ser lançadas ao longo deste ano, relançadas ao longo desse ano, do ano que vem. Vale dizer que o Rui não deixou nenhum desenho de peça não produzida. Tudo que ele desenhou foi produzido, então tudo vai ser reedição. Sim. Mas eu estou variando também um pouco de material, a tecnologia evoluiu, então os móveis de concreto que ele fez, que eram fixos, a gente agora consegue fazer eles como mobiliário. Isso vai ser lançado no ano que vem por uma fábrica aqui perto de Antônio Prado, pode ser? A cidade? Pode. Antônio Prado, tá? A gente está trabalhando nisso daí para ser feito, e ao mesmo tempo também as peças da UTAC estão sendo feitas. Agora, o carro-chefe do escritório ainda é a arquitetura. E quando o meu pai morreu, teve momentos ainda tem momentos muito emocionantes de gente, antigos clientes que falam, pô, eu adorava o seu pai, eu queria tanto ter feito um projeto com ele, vamos fazer? Ou prefeitos de cidade que falaram, a gente está querendo fazer um teatro e na hora veio na nossa cabeça o Rui, mas o Rui morreu, vocês continuam atuando, vocês fazem, então a gente está fazendo teatro, a gente está fazendo parque, a gente está fazendo projeto urbanístico, a gente está fazendo coisas menores também, design, a gente está continuando a nossa parceria com o Porto Belo, que o Rui fez, né? Era uma pergunta que eu tinha. O Rui e o César viraram amigos pessoais, então ele fez já 2 linhas para Porto Belo, a gente está fazendo agora a 3ª. O Rui desenhou cubas para a Roca nos chamou para fazer uma 2ª linha para a Roca. Quer dizer, isso tudo é fruto de um trabalho realmente muito bonito que ele criou de parceria com essas empresas, e que eu fico muito lisonjeado, não só do reconhecimento que elas têm do Rui, mas também da confiança que eles têm em mim e na minha equipe, de falar, vamos continuar. Então foi um ano muito difícil, no sentido de reerguer o escritório, de ter coragem, né? Porque eu não vou negar que quando eu assumi o escritório, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não posso quebrar o escritório. Ele está aqui há 60 anos, eu não posso quebrar o escritório no primeiro ano, né? Então, né? E também me questionando se eu teria a capacidade de fazer algo no nível dele, etc. Mas isso eu acho que vai vir com o tempo, enfim, ou não. Isso é muito de gosto também. Mas ao mesmo tempo um ano muito prazeroso, 2022, no sentido de que a gente conseguiu entregar 6 projetos grandes, uma série de peças de design, pensando em projetos de internacionalização do escritório, levando uma exposição que tem muito a ver com a mesa de hoje, que vai de Tomy aos móveis da UTAC para uma determinada instituição em Paris. Enfim, então a gente sempre tem que olhar para frente, e eu acho que o escritório, apesar dos 60 anos de história, a gente está pensando para os próximos 60 anos o que a gente quer no escritório. Pode dizer qual é a instituição em Paris? Não. Tentei. Né? Não, sabe por quê? Porque não está fechado isso. Ah, bom, tá certo. E aí quando começa a falar, e aí assim, eu sou ateu, mas de uma certa energia eu acredito, então eu prefiro não. Tá certo. Tu queres mencionar algum projeto teu arquitetônico que eu te perguntei? A gente está fazendo um teatro municipal lindo, desculpa. A gente está fazendo um teatro municipal. Lindo, aqui, pronto. Onde? Em Porto Feliz, que é uma cidade perto de São Paulo, no teatro municipal. E lá o prefeito, aí eu fui um pouco cara de pau, o prefeito pediu para eu escolher entre 2
terrenos, eu escolhi um. Aí eu falei, mas prefeito, o que você vai fazer com o outro? Ah, não sei. Eu falei, então vamos fazer um parque. Então agora a gente também está fazendo o Parque Municipal de Porto Feliz. Muito bem. A gente está desenhando também uma arena multiuso para 40 mil pessoas. Em Itajaí, a gente está numa concorrência para lá na Praia Brava, né? Bom, essa região está construindo muito. Um edifício com milhares de apartamentos, mas não alto. Horizontal. Porto Alegre fica a dica, né? Porto Alegre tem, né, dona Simiane? Cadê a Simiane? O ataque tá. Não sei, acho que ela... Não, Porto Alegre tem. Porto Alegre a gente está fazendo um projeto pro bono. Ixi Maria. Beco... Fala alto, Simi. Beco Santo Guerra. Que é uma região um pouco complicada, né? E aí... No Quarto distrito. E aí a gente... também está sendo reativada. A gente entregou da comunidade também. A gente doou um projeto junto com a... Nossa, eu não consigo falar o nome do escritório. Tolini Van Togel. Pode ser? Teline Van Togel. Nath é minha amiga querida, mas eu não consigo lembrar o sobrenome, porque eu acho muito complexo. Junto com elas, a gente doou um anteprojeto para lá virar uma praça de uso comunitário, mas adoraria fazer algo maior para Porto Alegre, gente. Então tá. Ribeirão Preto, a gente também está fazendo um outro projeto. Em São Paulo, uns projetos menores. E design. Design a gente faz o tempo todo. Pronto. Eu lembro até de um sofá teu todo tubular, acho que era verde, não me lembro, um verde musgo e tal. Mas eu não posso mais falar, eu estou proibida. A Laura me olha e faz sinais que eu não entendo nada. Mas eu sei que eu preciso falar. A Renata Rubim quer fazer uma pergunta, ali tem um microfone para ela. A Renata Rubim é design de superfície. Ela praticamente mostrou para o Brasil o que é design de superfície. Eu sou tua colega na Solário. Adoro, Cris. A Solário é muito bacana. Prazer em conhecê-la. Você deve conhecer meus produtos lá. Conheço sim, claro. Eu queria te dizer que eu fui aluna do Rui e do Ricardo no IAD. Que legal. E depois de um ano estudando com eles, eles me escolheram como assistente deles no segundo ano. Então eu achei que isso era importante você saber. Eu fico muito contente, sabe? Porque eu fui aluna deles. Né? Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, eu fico contente de saber disso, sabe? Gente, mais alguma pergunta? Usem esse rapaz, porque não sei quando que a gente vai conseguir fazer ele voltar aqui. Está cheio de trabalho, como vocês sabem. A menos que a gente consiga um projeto maravilhoso, grande aqui. Vamos forçar. Daí ele vem conversar com a gente de novo. Eu achei maravilhoso tudo que tu falou, mas a gente poderia ficar horas ainda. Posso... Desculpa, gente, eu estou falando um pouquinho demais, mas é isso que ela falou, foi muito bonito, porque me lembra de umas histórias. Sabe que depois que meu pai morreu, eu comecei a descobrir algumas coisas dele que realmente me emocionam. Quando eu vi que meu pai não estava bem, eu fui assistir o documentário do Sérgio Bernardes. Bom, para quem não sabe, o Sérgio Bernardes foi um super arquiteto carioca e que fez projetos lindíssimos e alguns completamente utópicos. Eu acho que essas são as coisas mais divertidas, inclusive, que ele fez. Ele teve um filho, arquiteto, que foi o Cláudio Bernardes, que morreu tragicamente, né, num acidente de automóvel. E o Cláudio tem um filho, que é o Thiago Bernardes, que é um super arquiteto que transformou um ateliê realmente numa empresa. Ele tem 120 arquitetos trabalhando com ele hoje em dia, né? E eu liguei pro Thiago e falei: Thiago, preciso falar com você. A gente não se conhece, mas eu tô precisando falar com você sobre um assunto. Você tem um tempinho para me receber quando você estiver em São Paulo? Ele é carioca também, o Thiago, né? Aí ele falou: pô, lógico. Aí a gente sentou, né? O nosso escritório é próximo do outro. O escritório dele de São Paulo é próximo do meu. Aí eu falei: Thiago, o meu pai vai morrer. E
eu queria saber para você como é que foi, né? Eu sou segunda geração, mas você é a terceira geração. Como é que foi? Você era menino, ele tinha 21 anos quando o pai morreu e 22 quando o avô morreu. Eles morreram numa diferença muito pequena de idade, né? Aí o Thiago, né, como um bom carioca, falou: ixi, a gente vai precisar de cachaça. E aí eu falei: eu tô aqui um pouco perdido, o que eu faço, né? O meu escritório era muito pequeno, de repente eu tô assumindo aqui um Titanic, literalmente um Titanic, que era uma coisa muito grande, prestes a afundar de certa maneira e tal. Aí ele contou um pouco da história, e aí ele me contou uma coisa que eu nunca soube, que foi quando o Cláudio morreu, ou seja, o pai do Thiago morreu, e eu sabia que o Cláudio e meu pai se davam bem. O Thiago falou que ele no dia seguinte recebeu 2 ligações. Uma foi de um arquiteto falando: Thiago, eu gostava muito do seu pai e estou aqui à disposição. Se o que você quiser fazer, quiser vir para o escritório, quiser usar a minha equipe, etc., para reerguer, estou à disposição. Aí ele falou: e o outro foi o seu pai. Eu não sabia disso. E dá essas voltas que são muito malucas, né? Como eu conheci a senhora agora. Porque quando eu fui buscar o Thiago sem saber disso, e o Thiago falou: quando eu precisei, seu pai colocou o escritório dele à disposição. Ele falou: no final eu acabei não indo procurar o seu pai, porque aquele outro arquiteto era um pouco mais próximo, mas eu nunca me esqueci a generosidade dele. Eu era um menino, eu não era nem formado em arquitetura, o Thiago ainda não era mesmo. E aí de repente era o Rui me ligando, falando: gostava muito do teu pai, tô aqui, o que você precisar, usa a minha estrutura, etc e tal. E aí eu, sem saber disso, fui buscar o Thiago, e o Thiago fez exatamente a mesma coisa. Falou: usa a minha estrutura. Eu de fato usei, ele colocou toda a equipe dele à disposição para mim dar assessoria financeira, de equipe, etc. Então essas generosidades que depois eu fui descobrindo, elas me emocionam muito até hoje. Então é um prazer conhecê-la. Temos uma pergunta lá atrás. Oi, boa noite, tudo bem? Parabéns pelo evento. Eu sou jornalista, já trabalhei com a Eleone na Zero Hora. E como boa contadora de histórias, me interessei muito pela tua história quando tu falaste de criar repertório. Achei isso tão lindo. E pode ter certeza que eu vou levar isso pra minha vida, assim, né? Tô com meu marido aqui, se a gente tiver filhos, eu vou cuidar todos os dias pra criar repertório. E tenho certeza que a história de vocês continua, né? Porque tu falaste da tua mãe, que era arquiteta, e tu é casado com uma pessoa incrível, né? Que é a Ana Carolina, eu sou fã dela. Falei pra Leone. Eu também sou. Ana Carolina Halston. Sigam ela no Instagram. Isso, eu sou super fã dela. E gostaria de saber, a minha curiosidade ficou assim no sentido de como tu cria repertório para essas 3 crianças, esse legado que continua, né? E como que vocês fazem isso, assim, nessa questão das artes, da cultura, preocupados já com as próximas gerações, né? É isso, parabéns. Obrigado. Bom, os meus filhos ainda são pequenos, né? Os casais, o casal de gêmeos que são mais velhos, eles têm 3 anos e meio. Mas todas as exposições que a gente vai, eles vão juntos. Eles já sabem fazer mãozinha de museu, sabe? De colocar a mão para trás e tal. Isso não significa que a Lia, quando entrou na Pinacoteca, ela imediatamente abraçou a obra da Adriana Varejão. Eu quase desmaiei, mas enfim. Mas essa questão do repertório, eu acho que assim,
primeiro, eu quero que eles sejam felizes. Tá? E o nosso dia a dia, meu com a Carolina, bom, eu gosto muito dele. Nós dois somos autônomos, então a gente tem uma certa flexibilidade de horário, então a gente consegue ir em exposição numa quarta-feira à tarde, sabe? E então eles vão em muitas exposições, veem um pouco de arquitetura, é inevitável, eles me veem falando de arquitetura. A gente bota eles muito para desenhar, aula de música. Eu não vou negar que eu adoraria que um deles fosse arquiteto, tá? Mas o que a gente tenta é levar para o lado da cultura. Eles já foram para a Sala São Paulo ver música erudita algumas vezes. Em casa, como a casa do César, toca música o dia inteiro, né? A minha filha Lia, ela tem uma deficiência, mas ela tem um lado bonito da deficiência dela, que ela tem uma hiperacusia, então ela ouve acima da média. Então isso, a gente toca, eu quis saber qual que era a rádio, porque a gente toca muita música clássica para ela, porque tem muito mais camadas sonoras que ela consegue captar do que ela tem quase ouvido absoluto, né? Ah, você tem? Ah, tá. Então ela com a música é uma coisa impressionante, então ela já faz aula de música. Ao mesmo tempo a gente também gosta de levar no circo, porque é uma coisa lúdica. Desenhar muito, rasgar papel, pintar, criar cabana com papelão. Eu acho que assim, o quanto a gente conseguir prolongar o lado lúdico deles, eu acho que melhores seres humanos eles serão. Então a gente tenta apostar um pouco nisso. E se eles forem pro lado da cultura, a gente vai ficar um pouco mais feliz. Mas se eles forem dentistas, também tá ótimo, tá tudo bem. E eu perguntei sobre o uso de telas, lembra o que tu falaste? Telas. Telas. Não, mas isso é inescapável, né? No dia de hoje, eles adoram o meu iPad para desenhar, adoram. Eu tive que tirar, inclusive, porque eu não estava mais podendo usar. Mas é inevitável, antes de dormir eles assistem um pouquinho de Galinha Pintadinha, Patrulha Canina. Afinal, eles são crianças, eles não quero que eles estejam também, né? Os amigos falam disso, não sabem o que é isso. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. E não é que eles ficam 5 horas, com meia horinha, 40 minutos, tá tudo bem. O resto do dia eles estão brincando. É brincar. E é muito divertido em exposição com eles, porque eles enxergam coisas que a gente não enxerga, né? Isso é muito divertido. E teve uma última que a gente foi ver no Instituto Tomiotaki, chamada Rinoceronte. Foi uma exposição linda sobre a história da gravura, né? Quase 600 anos de gravura. E o nome da exposição é Rinoceronte porque a primeira gravura feita no mundo era um cartaz de um rinoceronte que estava sendo trazido da África para ser mostrado na Europa. E eu falando com meu filho assim, a gente vai na exposição chamada Rinoceronte, mostrando todas aquelas gravuras. E o rinoceronte, quando chegou na gravura do rinoceronte, ele falou: mas é o desenho de um rinoceronte. Foi muito divertido isso. Então, assim, a gente vai nas exposições. A gente já foi em exposições de ele enxergar coisas que eu não enxergava, enfim. E São Paulo também está melhorando nesse sentido. Tem uma exposição atualmente no MIS sobre arte para criança, mas são de grandíssimos artistas, sabe, brasileiros que fizeram artes que tem uma certa ludicidade que as crianças gostam. Então a gente busca fazer isso e depois eles vão trilhando o caminho deles, né? Mais alguma pergunta? Nós precisamos encerrar porque o Ling tem uma programação aqui. Laura vai me escalpelar se não fizer isso agora. Não sei se a Laura quer falar mais alguma coisa. Não, a última pergunta, alguém? Eu gosto muito mais de pergunta e resposta, gente, do que eu ficar falando aqui. Ele quer dizer que ele não gostou de falar comigo, tá? Tudo bem, faço análise. 4 anos. É muito bom ouvir o Rodrigo, né? Porque a gente não quer interromper, porque a sequência, né, de pensamento dele é muito bom. A gente poderia ficar
Oi? Achei que era uma pergunta. Ah, tá. Gente, muito obrigada. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim, aqui do ladinho do Rodrigo. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência. Do lado do Carlos, do César. Obrigada.